Será que dá para se aposentar juntando a aposentadoria do Brasil com a dos Estados Unidos? Será que é para todo mundo? Quais são os vistos, que se aplicam para esse tipo de aposentadoria? E será também que você consegue ter aposentadoria lá no Brasil e aqui? Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal Vandrey Pereira. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez quando você chega aqui nos Estados Unidos você não pensa, mas deveria começar a pensar logo. A gente está com uma especialista nesse assunto, a gente está aqui gravando com a Rita Riff. Isso. Rita, muito obrigado por você ter nos recebido aqui, viu? E esse é um assunto que ganhou muita repercussão de uns anos para cá. Você vai explicar isso, um pouquinho desse passo a passo pra gente, mas primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que tá a vida aqui em Orlando, tá tudo bem? Tá uma maravilha, muito feliz em morar aqui, né? Eu já tô trabalhando aqui já faz mais ou menos 3 anos e meio, que é o tempo que eu já estou aqui. Eu já atuava com isso, Vandrey, então na verdade eu sou advogada especialista em direito previdenciário internacional. Tô com um escritório agora em Celebration. Tô esperando você para tomar um café lá. Exatamente. Fugir de Celebration, mas da próxima vez eu vou lá, com certeza. Combinado. Bom, a cereja do bolo do direito previdenciário internacional são os acordos internacionais, Vandrey. Então, existem vários tratados bilaterais entre Brasil e os demais países, como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Alemanha, França, Japão, países ibero-americanos como Argentina, Uruguai, Paraguai, e assim vai. Esses tratados permitem que brasileiros possam usar o tempo de contribuição do Brasil e no país de origem, que no caso o país acordante também, e também é possível usar o tempo de contribuição do país acordante para o país de origem. Como funciona? Vamos imaginar que Maria, com 62 anos de idade, ela já está elegível para dar entrada no pedido de aposentadoria tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas ela ainda não tem o tempo suficiente para se aposentar nos 2 países. Então, o que Maria pode fazer? Ela pode simplesmente pegar o tempo que ela contribuiu no Social Security e levar para o regime geral de previdência no Brasil. E é possível também usar o tempo do regime geral brasileiro e levar para o Social Security. Consequentemente, ela vai ter direito a 2 aposentadorias. Ou seja, ela pode se aposentar no Brasil, normalmente, Sim. E também se aposentar aqui nos Estados Unidos. Perfeitamente possível. Isso nem sempre, pessoal, nem sempre foi possível. Queria que você explicasse um pouquinho, Rita, a partir de quando que isso foi possível, né? Outros países já tinham esse acordo, digamos assim, com os Estados Unidos já há muito tempo. E quando que o Brasil entrou nesse processo beneficiando tantos brasileiros? Ótima pergunta, Vandrey. Na verdade, isso começou a valer no final de 2018. Então, essa lei é recente, muitas poucas pessoas sabem sobre isso. Então, no finalzinho do ano de 2018, esse acordo começou a valer, então é perfeitamente possível a pessoa poder usufruir, aproveitar, somar o tempo de contribuição de um país para o outro e ter 2 aposentadorias. Antes da gente explicar um pouquinho passo a passo, também quem tem direito a isso, queria que você falasse um pouquinho sobre a previdência aqui nos Estados Unidos, a diferença, um pouco da diferença dos pontos em relação ao Brasil. As pessoas vêm para cá, acabam morando aqui por muitos anos, trabalhando, mas não pensam na aposentadoria, talvez não se preocupem. Como que funciona aqui hoje para os americanos? E depois eu vou perguntar para a Rita quais são os vistos, ou seja, se o seu visto é aplicável para esse processo aqui nos Estados Unidos. Não sei se é para todo mundo. Perfeito. Bem, na verdade, as regras da aposentadoria nos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil. Então aqui, a mulher ou o homem precisará ter 62 anos de idade, que é a chamada aposentadoria antecipada, e ter no mínimo 40 créditos. O que são 40 créditos? No mínimo 10 anos de contribuição aqui nos Estados Unidos. Existe também a aposentadoria completa, que é a full, a partir dos 67 anos de idade, e a aposentadoria tardia, que é aos 70 anos de idade, que a pessoa consegue um plus a mais, um valor a mais no benefício de até 30% por ter chegado até essa idade. Mas a grande maioria, na prática, no dia a dia, a gente vê que é na faixa dos seus 62, 65, 67 anos que a pessoa dá entrada e é elegível. Já tem um valor de benefício mais vantajoso e mais benéfico. Já no Brasil, as regras são diferentes daqui. Existem 5 regras de transição. Então, no Brasil, existe a regra de transição pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima, tabela progressiva e a regra por pontos. Então, o sistema previdenciário é muito diferente de um país para o outro, assim como outros países também. Mas o acordo internacional está aqui para beneficiar e dar uma aposentadoria para o brasileiro muito mais benéfica e vantajosa quando a gente soma o tempo de contribuição de ambos os países. Agora, não é para todo mundo que é possível aplicar o acordo internacional, que foi a segunda pergunta que você me fez. Na verdade, você tem que ter, no mínimo, o Green Card. Se você não tem
o green card, você não consegue dar entrada na aposentadoria nos Estados Unidos. Então, ou ser cidadão americano ou possuir a residência permanente. Quem ainda está em processo, é possível continuar contribuindo, é possível recolher, até como um autônomo aqui nos Estados Unidos, através do Social Security, mas só vai poder ter direito a hora que tiver o documento. Ou seja, enquanto você está em processo, Sim. ou enquanto você está aqui trabalhando com algum visto de trabalho, você pode fazer essa contribuição. Perfeitamente possível. Você só vai poder dar entrada na sua aposentadoria a hora que você completar o tempo mínimo de contribuição, que são os 10 anos de contribuição aqui, e os 62 no mínimo de idade para poder ser elegível. Mas desde que você tenha, pelo menos, o green card, ou seja, um cidadão americano. Se você ainda não tem a documentação, ainda não está documentado, mas você tem os 10 anos, você tem a idade, você só vai poder ser elegível, você só vai poder dar entrada no seu pedido de aposentadoria a hora que você tiver o documento. Mas como é que é esse processo de contribuição aqui, Rita, a partir do momento que eu já estou aqui trabalhando? Certo, aqui é muito diferente do Brasil, por sinal. No Brasil, geralmente, é mês a mês as contribuições. Aqui nos Estados Unidos, geralmente, é no final do ano. Tem um faturamento anual do ano todo, o contador vai lá e vai pegar uma cota à parte e vai levar para o Social Security, do teu faturamento anual. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha tido um faturamento de 60 mil dólares ano. Ele vai pegar 12,4%, que é o valor da alíquota fixa, e vai levar para o Social Security. É através daí que as pessoas vão criando ano a ano os créditos, até porque são 4 créditos a cada ano, até dar os 10 anos, que são os 40 créditos. Então é assim que funciona o sistema previdenciário nos Estados Unidos. Não é mês a mês, é anual, depende do teu faturamento anual. Você pode estar vinculado a uma empresa e fazer uma complementação através de um formulário 401k, é perfeitamente possível, para que você aumente o valor do benefício, e é aí que a gente faz todo o trabalho de planejamento previdenciário internacional, para poder ver com qual valor a gente tem que complementar, com qual alíquota maior e melhor para o teu caso, até porque cada caso é um caso. Mas existem várias ferramentas, vários mecanismos que a gente consegue aumentar o valor da aposentadoria significativamente e de forma benéfica em ambos os países, não só nos Estados Unidos. Em qualquer parte do mundo é possível fazer essas contribuições usando o acordo internacional e fazendo todo um planejamento para isso, para que num futuro próximo você tenha uma aposentadoria benéfica. Você falou do 401k, que é o formulário, é uma espécie de PGBL, né? Justamente. Ou seja, você acresce ali dentro da empresa que você está. Isso mesmo. Assim, mais ou menos como funciona no Brasil também. Sim. Também funciona Sim. aqui, né? Até porque existe também a contribuição como autônomo, porque nem sempre todo mundo está vinculado a uma empresa americana. Então as pessoas ficam, eu sou dona de casa, eu consigo ter esses créditos, eu consigo contribuir para o Social Security, é perfeitamente possível. É um trabalho que a gente faz de formiguinha, é o advogado previdenciarista juntamente com o contador, né? Então a gente trabalhando juntos, a gente consegue atingir um bom benefício previdenciário. Eu imagino que você deve estar se perguntando, Vandré, mas fala de valores, a gente quer saber em dólar, você falou que dá para ganhar em dólar. Então, Rita, vou jogar essa bola para você. Quanto que as pessoas podem ganhar aqui de aposentadoria? Faz uma comparação, não sei. Sim, sim. Vamos começar então pelo Brasil, né? No Brasil a gente tem que ter um mínimo, salário mínimo. Ninguém pode receber menos que isso. Exato. Né, hoje, atualmente, né, nós estamos em 2025, o salário mínimo é R$ 1.550, vamos imaginar assim, e o teto máximo no Brasil é R$ 8.100. Vamos imaginar que, então, tem o mínimo e tem o máximo. E como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não tem mínimo, Vandré. Então as pessoas podem receber $100 de aposentadoria, $300 de aposentadoria. Não tem mínimo. Tudo vai depender de como essa pessoa durante esses anos contribuiu para o Social Security. Agora tem o valor máximo, que é o teto máximo aqui nos Estados Unidos, que é $4.800. Mais que isso também ninguém recebe, falando nos dias de hoje, né? No ano de 2025. Cada ano aumenta. Então existe o teto máximo no Brasil, existe o teto máximo nos Estados Unidos, né? E existe um mínimo apenas no Brasil, e nos Estados Unidos tomar muito cuidado que não existe salário mínimo de benefício de aposentadoria, né? De previdência. Até porque os estados aqui regulam a questão do salário. Então a gente tem regras e regras, valores diferenciados de estado para estado. Sim, sim. Então, só para a gente ter uma É importante ideia. falar isso também. E outra pergunta importante é sobre invalidez. Se eu tenho uma doença, ou se eu já vim do Brasil com isso, como que é analisado aqui nos Estados Unidos? Muito importante também a gente falar sobre isso. Então a gente sabe que tem muitos brasileiros que estão acometidos de alguma doença.
Parkinson, cegueira, cardiopatia grave, neoplasia, ou pode acontecer aqui, muito bem lembrado, sim. Não necessariamente ter tido essa doença no Brasil, de repente está sendo acometido agora, nesse exato momento que está morando fora do país. Então tem direito, essas pessoas precisam saber, isso precisa ser divulgado. É possível dar entrada num pedido de auxílio-doença, ou mesmo auxílio-acidente, ou mesmo invalidez no Brasil, e é possível fazer esse pedido também através do Social Security. É perfeitamente possível. Ah, mas eu não pago o INSS. Eu tenho direito a pedir auxílio-doença, invalidez, no caso, no Brasil? Existe essa possibilidade desde que você esteja contribuindo aqui nos Estados Unidos. Então, esse tempo que você contribui nos Estados Unidos vai te dar cobertura e te proteger no Brasil. Ah, mas eu só contribuo no Brasil. Eu posso pedir isso nos Estados Unidos? Desde que você tenha tido pelo menos 18 meses de contribuição na América. Então você tem que ter no mínimo 18 meses de carência aqui nos Estados Unidos para você poder pedir, no caso um disability, no caso uma invalidez ou mesmo um outro benefício de deficiência, mas vai passar por uma perícia, Vandrei, é bem importante que a gente fale sobre isso. Então tem que ter os laudos médicos, né, os exames médicos comprovando a patologia, vai passar por uma perícia médica, na qual o médico vai constatar se há incapacidade ou não para o trabalho, para as atividades diárias, e aí através disso dá para fazer esse pedido em ambos os países, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, de forma online. Não precisa nem sair do país, pegar a ponte aérea, pegar um avião, dependendo do caso dá para fazer a perícia via videoconferência. O brasileiro adora ficar falando que lá no Brasil tudo é difícil e que aqui nos Estados Unidos é fácil. Então vamos perguntar, é mais fácil esse processo todo aqui de aposentadoria, de modo geral? Como é que é essa burocracia? Já que você falou sobre isso, é um serviço público, enfim, sim, como que essas coisas funcionam? Exato, sim, né? Sim. Como que funciona aqui? Qual é o comparativo que você faz? Sim, eu vou dizer então no dia a dia, na prática, né? A gente tem muito mais facilidade em conseguir o benefício no Brasil. No Brasil, passa em perícia, geralmente com um médico especialista, ele vai constatar, são muitas ações contra o INSS, porque geralmente o INSS não concede benefício por incapacidade, ou ele dificulta mais, encontra mais pelo em ovo para dar esse direito ao segurado. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente tem mais dificuldade, então eles são mais rigorosos, tem mais burocracia, às vezes passa em mais que uma perícia. Às vezes a pessoa tem que passar por 2 perícias médicas, técnicas, enquanto que no Brasil a gente entra administrativamente, quando não, a gente entra judicialmente e na grande maioria das vezes, judicialmente, a gente consegue reverter a situação. Aqui não é tão simples. E não é porque você conseguiu uma invalidez no Brasil que você automaticamente vai conseguir aqui. Isso é muito importante que a gente fale. Uma coisa não é prova para outra. Não. E vice-versa, porque não é porque você conseguiu a invalidez aqui que você vai ter uma invalidez no Brasil. Você também vai passar por um corpo de médicos, né, no caso perito médico nesse sentido, para constatar se está incapaz, se não está, se a incapacidade é parcial, se ela é temporária, se ela é definitiva, permanente, qual é o grau, leve, moderado ou grave. Então tem vários critérios que eles utilizam, que são os médicos, né? E na grande maioria, então, a facilidade maior que a gente vê no dia a dia, na prática, no Brasil, tende a conceder mais. Aqui eles são muito mais rigorosos, mas não quer dizer que a pessoa não consiga. Claro. Se ela tem uma doença que incapacita, se ela está acometida, se ela tem dependência de terceiros, às vezes para se locomover, para se higienizar, dependendo da gravidade, aqui vai conseguir tranquilamente. E o pedido é administrativo, Andrei. Então dá para entrar com o pedido no Social Security online, fazer o agendamento, passar em perícia, levar os laudos e a tradução pode ser feita. Ah, mas eu tenho meu laudo do Brasil. Eu posso utilizar nos Estados Unidos? Perfeitamente possível, desde que a gente faça a tradução juramentada e faça o apostilamento. Dá para utilizar aqui também. Não tem nenhum problema. Não. Tem alguma coisa a ver com o fato de ser imigrante, tá vindo de outro país e pedir essa aposentadoria Acredito aqui? Que não. Eu acho que é claro que a gente sempre vai estar mais confortável no nosso país, na nossa língua. Sem dúvida. Conversando com o médico, né, tentando convencer lá o perito. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas é importante dizer, lembrando que a gente conversou antes, não é para todos, né? Você precisa ter no mínimo o green card. Sim, claro. Ou cidadão americano. Ainda quem não está documentado, é muito bom que saiba que no Brasil vai ter garantias. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente não, porque eles vão exigir essa documentação que ela é um critério elegível para poder requerer.
Outro benefício muito importante é a pensão por morte, que a gente não pode deixar de falar, né? Que são para os dependentes, né, do falecido, seja a esposa, o marido, ou as crianças até 21 anos, né, os filhos dependentes. Esse benefício de pensão por morte existe tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, eu perdi meu esposo, eu perdi minha esposa, eu tenho direito a pedir isso no Brasil e nos Estados Unidos? Perfeitamente possível. Isso nada mais é que o direito previdenciário internacional. Mas então, desde que você tenha contribuído também. Desde que você tenha contribuído no mínimo 18 meses. Sempre essa carência é muito importante que a gente fale. Essa carência é exigida nos Estados Unidos e no Brasil. Então, esse acordo internacional estipulou 18 meses. Você tem que ter no mínimo 18 meses no Brasil e no mínimo 18 meses nos Estados Unidos. Se a gente for falar de outros países, cada país exige um tempo mínimo para poder usar o acordo internacional. Entendi. Agora, posso ter 3 aposentados, passei pelo Canadá, passei por outro país, vou me aposentando em Parece que não, mas sim. É mesmo? É mesmo, Andrei. É possível. Um país não vai atingir o outro, né? O fato é eliminar a possibilidade do outro. Não. Né? Vamos imaginar, de repente a pessoa foi transferida para Portugal, foi trabalhar um tempo numa empresa. Ah, mas trabalhou pouco, trabalhou 5 anos, 7 anos. E esse tempo é muito significativo, porque com esse tempo você pode pegar o tempo do Brasil que a pessoa pagou, recolheu, teve uma vida lá no Brasil, levar para Portugal e completar o que falta, que nem Portugal é 15 anos. Então, completar o que falta para dar os 15 anos e dar entrada no pedido de aposentadoria em Portugal. Ah, mas eu trabalhei nos Estados Unidos também. 8 anos, eu não tenho os 10 anos. Pega o tempo do Brasil para completar os 10, pega 2 anos do Brasil para completar os 10 e aí a pessoa tem direito ainda à entrada também nos Estados Unidos. Então é possível ter 2, 3, quantas aposentadorias for possível, desde que tenha contribuído e vertido o tempo mínimo. É um direito adquirido, né? Desde a partir do momento que você... É uma renda a mais. Contribuir né? Quem não quer, né? Uma boa renda a mais. Ó, eu sei que tem muitas perguntas, eu sei que imagino que você tem aí perguntas sobre o seu caso, ou já pensando lá na frente, né? Que é o mais importante, né, Rita? Quer dizer, a gente já começar a pensar lá na frente. Que tipo de contato você pode deixar para o pessoal, tua página, o Instagram, enfim, para o pessoal começar a te seguir e também entender melhor esse processo para quem está vindo para os Estados Unidos, está se planejando ou já está aqui. Justamente. Pelo site, vamos começar o site, www.brasilianprev.com, que é o nome da minha empresa, Brazilian Prev. Meu WhatsApp, 689-276-6730. Meu e-mail, ritarife, 23@gmail.com. Vai chover ligação. E eu tô à disposição, eu amo o que eu faço, sou apaixonada pela área do direito previdenciário. Acabei me especializando na parte internacional e hoje eu tenho ajudado muito a comunidade brasileira que mora em toda a parte do mundo para poder aplicar o acordo internacional, para fazer um bom planejamento previdenciário, para ajudar nos benefícios por incapacidade e qualquer benefício previdenciário que seja, né? Auxílio acidente, auxílio doença, invalidez, pensão por morte, aposentadoria, planejamento, revisão de benefício. É um universo enorme. Que lista enorme. Rita, como é que tá a nossa comunidade brasileira em termos de informação sobre esse assunto? Desde que você começou a atender, o que você percebeu? Ainda falta bastante. Falta bastante. Né? Tem gente que não acredita. Fala, mas isso é possível mesmo? Eu mesmo perguntei para ela quando conheci a Rita, né? Eu falei, nossa, mas que bom, né? Por que as pessoas ainda não têm muito essa informação? Não tem. Na verdade, tinham bem menos, né, Andrei? Porque é o que eu digo, esse tratado foi assinado agora, em 2018. Eu falo agora porque é recente. É recente, exato. Então, muitas pessoas, quando a gente lutava para informar, para orientar, muitos ficavam com o pé lá. Hoje a gente tem visto que o mercado, o direito previdenciário vem crescendo muito nas redes sociais, as pessoas estão mais informadas, estão sabendo mais dos seus direitos, estão procurando muito profissionais especialistas que realmente são bons nisso, né? Tem vários, diversos, e a gente está aqui para ajudar, para orientar e mostrar quais são os seus direitos na parte do direito previdenciário internacional. Muito bacana. Fique à vontade para você, né, tirar as dúvidas. A Rita obviamente vai fazer uma triagem, né, para saber qual é o seu caso. Tá entrando um sol, ó, super bonito, que já tá deixando a gente meio quadriculado aqui, mas aqui a Flórida é assim mesmo, é sol todo dia. A gente tá gravando já no finalzinho de dezembro, né, mas enfim, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja quando for, a Rita vai estar aqui para poder te atender. Foi um prazer, Rita. Muito obrigado pelas informações. Prazer foi meu. Tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Contem com a gente. Descrição, tá tudo na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.